Olá para você, seja muito bem-vindo. Esse é o Frente a Frente da sua TV Alego. Nessa edição, estamos aqui com o deputado Wilde Cambão, do PSD. Ele está no primeiro mandato aqui na casa, mas já vem apresentando muitos projetos, vem tendo uma participação decisiva, vem sendo um dos influenciadores aqui entre os 41 deputados estaduais. Nesse ano de 2020, deputado, nós tivemos aí essa pandemia, né? Essa pandemia do coronavírus que acabou mexendo, interferindo em todo o processo legislativo aqui. Primeiro a casa teve que implantar as sessões remotas e agora, neste final de ano, as sessões híbridas, onde o deputado escolhe participar de casa ou de forma remota, né? O que se interferiu no trabalho parlamentar? Eu acho que o que mais interferiu é o calor humano, a participação. O plenário, ele faz com que o trabalho parlamentar se evolua de forma mais eficaz, né? A falta do plenário, a falta da discussão, a falta da participação popular aqui, ela acaba que se torna, o mandato ele esvazia, né? Assim, de uma forma, não da forma do trabalho, da votação, mas se esvazia da conversa, do diálogo, da participação popular. Acaba que ele se torna um mandato morno, né? A gente fica carente do plenário, carente das discussões. Estava discutindo ali agora com os deputados que nós não estávamos aguentando mais fazer essa sessão remota em casa, porque aqui é o ambiente da discussão, você participa ativamente da sessão e que você vê também de forma física os projetos. É diferente. A gente entende que aqui o processo parlamentar, a atividade parlamentar, ela se torna mais coesa, mais participativa, mais elegante, como dizer, a forma que o deputado se sente mais à vontade de estar discutindo, de estar participando das sessões. Agora, o parlamento também acabou descobrindo um filão, né, que não tinha, porque agora até nos recessos os deputados vão poder se reunir, né, com essa tecnologia instalada aí. Abre-se uma nova porta, né? Abre-se uma nova porta, é uma ferramenta importante de discussão e que ela vai permanecer agora nas assembleias. Tenho certeza que é uma nova ferramenta e que com certeza saberemos usar de forma positiva também. Deputado, como é que o senhor vê todas essas ações aí, não só em âmbito estadual, mas em âmbito federal, no enfrentamento à Covid-19? Podemos falar até de Lusiânia também, que é uma região populosa, né, que o senhor representa aqui na casa. A região do entorno é uma região que é uma região conurbada, né? Você não tem divisão, Brasília, entorno, as cidades, não há limites, né? Então elas se confundem. E é difícil isso, mas houve, de uma certa forma, um enfrentamento positivo em relação ao Covid. A região do entorno ela acabou conseguindo, nós tivemos lá em Lusiânia uma obra importante que foi feita pelo prefeito atual, que é o Hospital Municipal que foi cedido ao Estado e que serviu, né, de um instrumento que atendeu a população. O Estado não tinha nenhuma obra importante naquela região, nesses últimos 15, 20 anos, e essa obra que a Prefeitura fez, ela acabou tendo uma importância muito grande nesse momento do Covid, que foi a estrutura que o Estado tinha na região do entorno para poder atender a população de Lusiânia, Ocidental, Valparaíso, Novo Gama, Cristalina, em relação ao Covid, e que houve, de uma certa forma, um atendimento à população no geral, que foi positivo. A gente sempre comenta aqui no plenário, nas discussões, os próprios veículos de comunicação tendem a debater as altas demandas da região do entorno do Distrito Federal. Isso acontece porque, deputado, pelo seu traquejo, pelo seu conhecimento da região. Isso acontece pela alta densidade populacional, ou seja, como o senhor muito bem disse, os municípios são conurbados, né, são interligados, o limite nem é perceptível. Ou é em função também de uma falta de esquecimento, talvez uma falta de investimento maior, não só do governo do estado, mas até do governo federal também, cujo Distrito Federal está ali, tudo junto com isso. Eu digo que há uma responsabilidade do governo federal que não houve também. O estado, em função da sua demanda grande de estado, é lógico, a demanda é muito grande e os recursos escassos, mas não há de como enfrentar esse problema do entorno se não houver uma participação ativa do governo federal. Eu discuto isso há muito tempo, fui secretário de obras, entendo que toda essa problemática do entorno
ela gera em função de Brasília, né? Nós temos uma região riquíssima, né? Lusiânia, Cristalina, Novo Gama Ocidental, inclusive Santo Antônio e Águas Lindas, a neta de Lusiânia, uma região só. Uma região próspera, positiva, produtiva, mas que falta geração de emprego e renda, que acaba em função de Brasília, que as pessoas tinham que vir a Brasília procurando melhores condições de vida. O Brasil inteiro está na região do entorno, né? Que vieram a Brasília, a busca de uma fronteira nova, que Brasília se abriu uma fronteira nova para o país. Verdade. Mas o governo federal entendeu, fez um quadrilátero pequeno, que tem muito recurso e que não pode ser usado na região do entorno. Brasília tem um fundo constitucional que paga segurança pública, saúde e educação. E a região do entorno fica abandonada, não tem essa contribuição. E a região do entorno ela e foi criada, e esses problemas de infraestrutura urbana, problema de saúde, de educação, de transporte, ela foi criada em função de Brasília. Mas não há política federal voltada para o entorno. E a gente entende que precisa ter essa situação. É lógico que os prefeitos precisam se reinventar, precisam ser inteligentes, precisam fazer consórcios públicos para que possa atender a região do entorno, saúde, educação, segurança, infraestrutura urbana, porque não há avanço em nenhuma cidade que não vai beneficiar a outra. Mas é preciso que haja uma inteligência maior de administrar e que essa inteligência poder fazer com que essa região possa ser respeitada. Nós mudamos aqui uma lei importante, Murilo, que foi a questão dos incentivos fiscais. Exato. Então, hoje, para você investir e ter um incentivo fiscal no Estado, você vai ter que aplicar em regiões como a nossa, do entorno e o Nordeste, o Norte e o Nordeste goiano. Porque as empresas vão só para as regiões mais ricas do Estado. Verdade. E esses benefícios hoje vão ser adquiridos em função dessa mudança da nova lei. E essas regiões nossas vão receber agora grandes investimentos e grandes empresas para que possa gerar esse emprego e renda na nossa região. Para que o nosso morador não possa sair de Lusiânia, de Valparaíso, Novo Gama Ocidental e ir trabalhar em Brasília, porque lá realmente tem, e é muito só na área de serviço, né? Nós precisamos de ter uma geração de emprego e renda voltado para a melhoria da nossa região, que é a região do agronegócio, a região da produção também, de né? alta escala, produção, então são regiões que produzem muito, Cristalina, Lusiânia, a próprios Vianópolis, que está ali em volta. Então são regiões que precisam ser melhores olhadas e que essas indústrias possam beneficiar essa produção e gerar emprego e renda para o nosso morador da nossa região. Deputado Wilde Cambão, do PSD, pegando esse gancho da questão de fundos constitucionais, né, que o Distrito Federal tem, será que, como se daria uma mobilização por parte da classe política de Goiás, dos prefeitos ali das cidades do entorno do Distrito Federal, do governo do Estado, da bancada federal, né? Nós temos em Goiás 17 deputados federais, 3 senadores, para que houvesse ali um quinhãozinho que fosse ali desses fundos constitucionais, da verba do governo federal, ali para a região do entorno também. O que seria assim? O próprio eleitor entender que precisa eleger deputados federais da região. Você falou que tem 17, mas só um da região do entorno. Verdade. E nós temos lá quase 1 milhão de habitantes, quase 600 mil eleitores. Então é preciso que haja uma consciência maior de você eleger deputados federais da região, que esses recursos irão para lá. O deputado federal tem valores de emendas substanciais por ano, que iam melhorar muito. E também houvesse uma bancada maior de deputados federais da região, você iria buscar junto ao governo federal, recursos para aquela região. Porque muitas das vezes, Murilo, eu fui secretário de obras e deixei aprovado 2 PACs grandes de Lusiânia, mais de 200 milhões de captação de recursos, porque o município não tem condição nem de fazer os projetos. Brasília às vezes tem um dinheiro, mas o município não tem. É horrível isso. E o né? Estado também não criou mecanismo de poder ajudar esse município na captação desse recurso institucional. Então eu vindo para cá, montei uma equipe de estar ajudando os prefeitos para que a gente possa fazer os bons projetos. Porque com os bons projetos você consegue trazer esses recursos. Né? Porque muitas das vezes o recurso está lá, mas você não consegue levar um projeto e o projeto, muitas vezes, o município não tem condição, ele não tem condição financeira de fazer o projeto. O Estado precisaria dar, com a secretaria importante aqui, a Goiás Parceria já está fazendo isso, a gente entende, eu tenho conversado muito, a Goiás Parceria tem já feito alguns instrumentos para poder ajudar esses prefeitos na execução desses projetos, para que a gente possa levar a Brasília. Mas é lógico que é preciso que haja uma movimentação maior. Existem alguns órgãos federais para o desenvolvimento da região do entorno, né, da região
que a gente diz, do entorno de Brasília, mas que realmente não sai do papel. Existem leis que não favorecem o investimento, por exemplo, o Fundo do Centro-Oeste. E muitas das vezes ele não chega até a ponta, porque não existem mecanismos legais que possam fazer convênios entre Brasília, Goiás, Minas, para que esses recursos possam ser aportados e ser aplicados na região do entorno. Então, há algumas situações que precisavam avançar e os deputados federais que possam aprovar, porque o Congresso, você sabe, a aprovação de uma situação dessa, que acaba o deputado acha que vai tirar da região dele para vir, mas a região do entorno tem gente de todos os estados. De todo o Brasil, de todo o Brasil e regiões que as pessoas vieram em busca de uma qualidade de vida. Aí o que aconteceu? A região nossa do entorno é a região que tem mais lotes aprovados no país. E lotes aprovados na década de 60, onde a lei não estabelecia nenhum tipo de infraestrutura urbana para o loteador. Pois é. Então os lotes são baratos, as pessoas vêm a Brasília, não conseguem morar em Brasília e vai comprar o lote no entorno sem infraestrutura nenhuma, sem saúde, sem educação, sem posto de saúde, sem escolas, sem creche, sem água, sem esgoto. Aí você imagina como é que fica uma região dessa, sem essa infraestrutura urbana, e depois não vem a questão da geração de emprego e renda, que não se avança. Você tem Rio Verde, que tem uma renda per capita de quase 500 ou 600 reais. Águas Lindas é menos de 100 reais, né? A Lusiana, que é a cidade mais rica, é em torno de 125, 130 reais. Então, assim, há uma discrepância muito grande, há uma diferença muito grande na geração de emprego e renda na região e também do valor per capita que cada cidadão recebe no final do mês, que realmente precisa ser melhorado. Pela densidade populacional, o que quer dizer isso? Pelo número de pessoas que habita ali a região, deveria se criar, assim, talvez uma força-tarefa do governo de Goiás, talvez até parte do governo de Minas e o governo federal. Eu tenho tentado aprovar aqui na Assembleia a redistribuição do ICMS. Eu estou no COINTES, porque é um fundo que você tem para você pegar recursos de quem tem e ajudar onde não tem. Isso. O ICMS não valoriza as pessoas. O fundo de distribuição do ICMS do Estado, ele não leva em conta o contingente populacional das cidades. Então, como você melhora a região se o maior distribuidor de recursos para os municípios e que poderia levar esse movimento é a distribuição do ICMS, que não vai. Os municípios não levam em conta a condição do número de habitantes. Como é que você divide esse fundo de forma igualitária que você leva o momento se você não leva em conta o número de habitantes que a cidade tem? É preciso levar. Eu estou tentando, tem um projeto de lei que eu estou tentando aprovar para que isso possa entrar em pauta, que o número de habitantes também entre na divisão desse bolo do recurso do ICMS, porque se valoriza muito só a produção. Quem tem muito dinheiro recebe muito. Quem produz muito, mas não, o fundo ele tem que poder fazer com que você tire de quem tem e você ajude quem não tem. A região do entorno, a região do norte, nordeste, precisa que esse ICM possa chegar mais forte nessas cidades. Os critérios precisam ser assim melhor estabelecidos, né? Por exemplo, se a região do entorno tem essa questão da população, isso precisa ser levado em conta também, não só o setor produtivo. Porque toda a distribuição de fundos no país, ela leva em conta o número de habitantes, né? E, infelizmente, o nosso ICM não o faz. Valoriza muito a renda, o capital, não valoriza as pessoas. Não sei se vou conseguir, mas já fiz. É um trabalho, é um trabalho feito, né? Que vai beneficiar não só a região do entorno, que é onde eu estou, mas o norte e o nordeste goiano, que também precisa de mais recursos, precisa de uma distribuição melhor desse ICMS. Porque o senhor representa essas regiões também. Imagina, se temos problemas no entorno do Distrito Federal, imagina a região nordeste do estado, né? Que está interligada ali à região do entorno, né? Aí são mais problemas ainda, né? E há que se pensar isso, mas é lógico, a gente vê que há uma vontade do governo do estado de olhar essas regiões, de criar núcleos, polos industriais pequenos, tá? O governador Ronaldo Caiado tem tentado isso e eu acho que a participação nossa aqui como parlamentar, os deputados entenderam na lei de incentivo fiscal e eu tenho certeza que a gente for levar essa conversa de uma forma bem técnica, eles vão entender que essa distribuição precisa ser mais igualitária, que esse ICMS... É lógico, nenhuma cidade gosta de perder recursos, mas é preciso provar que há pessoas que precisam de mais recursos, de mais infraestrutura, que a demanda é maior, que você precisa melhorar esses municípios. E com certeza, melhorando esses municípios, no futuro, essa arrecadação voltará também para aqueles que estão tirando agora,
que desenvolvendo essa região, Murilo, daqui 10 anos, é que você não pode pensar em políticas públicas de apenas médio, pequeno e médio prazo. Você precisa pensar em políticas públicas de pequeno, de médio e longo prazo. Então, o longo prazo ele vai chegar. E essas regiões precisam ser ouvidas, porque assim é o crescimento igualitário do Estado e o Estado ganhará muito com isso daqui 10, 15 anos, com certeza. E é interessante notar, deputado Wilde Cambão, que a arrecadação é alta, mas os gastos já são também altíssimos, né? Nesse ano de 2009, por exemplo, a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, veio várias vezes aqui à casa prestar contas, né? E é interessante os números que ela apresenta, né? Por exemplo, no final do ano, quando ela esteve aqui, ela disse que não fossem as transferências do governo federal, né? Não fosse a suspensão do pagamento das dívidas, não fosse a reforma da Previdência, que acabou gerando uma economia de cerca de 300 milhões de reais para o Estado, não se sabe como se estaria a questão econômica do Estado. Com tudo isso, a folha de pagamento aqui dos servidores do Estado de Goiás continua dentro do limite prudencial que é estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, não tem dinheiro para investimento. Não sobra, né? Você sobra aí para investimento em qualquer 4, 5%. Né? Para custeio e para investimento, que não é só para investimento não, para custeio também da máquina. Então é preciso reinventar, é preciso reequilibrar. E você imagina, nós sabemos, porque assim, tem pouco tempo que não se recebeu pagamento, o servidor não estava recebendo. Né? Se essas reformas não foram feitas de forma, não se teria como assegurar o pagamento do nosso servidor no final do mês. Né? Então é preciso ter um equilíbrio fiscal, o governador tem tentado, a Assembleia tem dado a sua contribuição, nós parlamentares, embora com desgaste, mas nós temos dado essa contribuição para que a gente possa manter não só a folha do servidor, mas que o Estado possa voltar a ter fôlego, que ele possa recuperar a sua arrecadação, que a gente possa produzir mais, arrecadar mais, para que a gente possa devolver depois ao servidor essa perca que ele está tendo agora, mas que o Estado esteja equilibrado. Deputado, perspectiva para 2021, né? Essa 19ª legislatura chega à sua metade, o mandato do atual governador Ronaldo Caiado também chega à metade. Pelo que o senhor tem visto, analisado, no contexto político e econômico, o que dá para se esperar do ano de 2021? Eu acho que nós esperamos muito que essa vacina chegue logo, né, Murilo? Isso. Acho que primeiro de tudo primeiro isso, de tudo a vacina, porque chegou a vacina, a economia, o Estado é um Estado muito forte, o agronegócio tem mantido as nossas contas e eu acho que aí nós vamos desenvolver muito. Chegando essa vacina, porque nós com certeza aprendemos muito com essa pandemia. E tá o povo goiano, o povo brasileiro está doido para ir para a rua, para trabalhar, para poder reinventar e que a gente possa construir um Estado diferente, um Estado melhor. É lógico que vai ser um aprendizado e que essa economia volte, mas que a economia seja voltando para as pessoas. Que esse lado que nós vivemos agora, que é a economia do Estado, que é o governador está fazendo, que a gente possa desenvolver o Estado como um todo, que seja um Estado igualitário, que nós possamos chegar, que as nossas receitas do Estado possam ser para poder atender aqueles que mais precisam da ação, da mão do Estado, daquelas pessoas que precisam. E com certeza eu entendo e confio que será um ano próspero, um ano produtivo e que o Estado e que o Brasil irá crescer muito nesse ano de 2021, com certeza, chegando essa vacina logo agora no início do ano de janeiro, fevereiro, para que a gente possa ter uma vida nova, mas uma vida nova de perspectiva, de esperança, de um futuro melhor e que a gente possa aprender com essa pandemia, que a gente possa fazer políticas mais voltadas para as pessoas que precisam da ação da boa política. Eu tenho dito isso muito nas minhas falas. Tomara que todos nós tenhamos entendido e aprendido a lição, né? Acho que isso é fundamental. Eu tenho certeza que sim. O ser humano ele é fantástico e ele aprende realmente nesse momento de crise. E o povo brasileiro, que é um povo alegre, um povo vibrante, um povo trabalhador, um povo que sabe de passar por essa dificuldade e sabe aprender. E tenho certeza que o povo brasileiro sairá. E nós, o povo goiano, que é um povo trabalhador, humilde, humano, nós sairemos mais fortes depois dessa pandemia, com certeza. Muito bem. Deputado Wilde Cambão, muito obrigado por essa entrevista, por esse debate, esse bate-papo aqui no Frente a Frente. Suas considerações finais, por Obrigado, gentileza. Murilo, a TV Alego, que tem levado a nós, todos os deputados, a oportunidade de poder debater e chegar até você, o nosso trabalho parlamentar, a nossa ação, se não fosse
o trabalho de você, Murilo, como jornalista, de todos que estão aí, dos funcionários da TV Alegro. Nós, deputados, não conseguimos chegar a todo mundo, principalmente agora nessa pandemia. Foi um trabalho de vocês que fez com que nossa ação parlamentar pudesse chegar de forma efetiva e o povo goiano saber como está sendo a nossa ação aqui no parlamento. Eu que agradeço a vocês, a TV Alegro, a vocês que estão nos assistindo, que a gente possa realmente trabalhar em prol de um Estado melhor, de um povo feliz, de um povo alegre, de um povo trabalhador. Um abraço a todos. Muito obrigado ao deputado Wilde Cambão. O Frente a Frente da sua TV Alegro fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e um grande abraço.